PIB dos Estados Unidos cai de novo e a economia americana entra em recessão técnica. No Brasil, o balanço de junho foi a criação de 278 mil empregos com carteira assinada. Operação da Polícia Federal resgata mais de 300 trabalhadores em situação análoga à escravidão. IBGE abre inscrições para contratar mais 15 mil recenseadores. Casos aumentam 65% e OMS anuncia a liberação de 50 mil doses de vacina contra a varíola do macaco ao Brasil. Lançada a Black Friday da fronteira do Brasil com o Paraguai, com anúncios de produtos até 50% mais baratos. Exposição sobre Van Gogh chega ao Rio de Janeiro com tecnologia digital. E no México, a exposição é para quem sente saudades dos desenhos de Mafalda. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em uma semana, o número de notificações de varíola do macaco no Brasil aumentou 65%. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos notificados está em 978. A Organização Mundial da Saúde prometeu enviar 50 mil doses de vacina contra a doença ao país. O número de infectados passou de 592 para 978 em um período de 7 dias. São Paulo é o estado que tem o maior registro pela doença, com 744, seguido pelo Rio de Janeiro, com 117, e de Minas Gerais, com 44. Em nota, o Ministério informou que segue dialogando com os estados para um melhor monitoramento dos casos, além do rastreamento dos contatos dos pacientes. Atualmente, o único tratamento viável para a doença é a mesma utilizada para a varíola comum, como os medicamentos. Porém, a principal forma de evitar o contágio é com a vacinação. E por falar nesse ponto em específico, a Organização Mundial da Saúde iniciará a aprovação e a distribuição da vacina para a doença. Na tentativa de controlar o avanço da varíola do macaco em território nacional, o Brasil vai receber 50 mil doses da vacina no primeiro lote distribuído pela OMS para as Américas. No total, os países da região serão contemplados com 100 mil imunizantes. As doses serão adquiridas por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. O imunizante deve ser administrado em 2 doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda aplicação. As primeiras doses que serão entregues estão sendo negociadas com as autoridades dos 2 continentes. No Brasil, a expectativa é que isso ocorra já nas próximas semanas. Para conseguir fazer um mapeamento mais preciso sobre a varíola do macaco, a Anvisa informou que vai criar o Comitê Técnico de Emergência da Monkeypox, que vai abranger áreas técnicas de pesquisa clínica, de registro de boas práticas de fabricação e de terapias avançadas. Além disso, a Anvisa pretende acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvem pesquisas clínicas e a autorização de medicamentos e vacinas para a varíola do macaco. O Departamento de Fronteira apreendeu hoje mais de 4 toneladas de maconha e 568 quilos de cocaína em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A carga está avaliada em mais de 50 milhões de reais. A apreensão aconteceu no anel rodoviário de Dourados. Esta carreta frigorífica estava carregada com 4.258 quilos de maconha e mais de meia tonelada de cocaína. Os entorpecentes estavam escondidos embaixo de uma carga de alimentos. Foi levado até um local apropriado, então o gênero alimentício, uma carga perecível, que dificulta a fiscalização. Para tanto, foi levado até um material adequado, que sob a inspeção de pessoas habilitadas para tal, foi aberto o lacre. Aberto o lacre, aberta a carga, foi verificada essa grande quantidade de entorpecente em cima do material lícito, do gênero alimentício refrigerado.
O motorista de 42 anos de idade, que não teve o nome divulgado, confessou aos policiais do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, que levaria a maconha e a cocaína para a cidade de São Paulo e ganharia R$ 7.000 pelo transporte. De acordo com o oficial do DOF, por Dourados ficar a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira do Brasil com o Paraguai, as principais rodovias que ligam a cidade aos grandes centros do país são utilizadas como corredores para o transporte de drogas. Porém, a utilização de uma carreta frigorífica não é muito comum, já que os traficantes costumam esconder entorpecentes em cargas de grão, principalmente soja e milho. Em cargas refrigeradas é mais difícil a apreensão, porque é mais difícil a fiscalização também. Como as cargas são lacradas, são rastreadas, um valor alto, então dificulta muito a fiscalização. Tá? Comum aqui realmente eram as apreensões em grãos, tá? Que são mais comuns na região. Porém, a equipe aí conseguiu com êxito realizar essa apreensão. A apreensão está avaliada em R$ 51 milhões. O condutor da carreta foi levado para a DEFRON, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Federal deflagrou uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e São Paulo. A operação, nomeada como Dólar Bucato 2, buscava repreender os possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional. As operações envolviam movimentações de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresa de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para a empresa que comercializa criptoativos. Segundo a Polícia Federal, os 12 mandados de busca e apreensão foram realizados em cidades paulistas como Campinas, São Paulo, Santo André e Itapira. Já no estado de Goiás, as buscas ocorreram na capital. As operações atípicas teriam transacionado valor superior a R$1 bilhão em 2 anos, dos quais ao menos 230 milhões de reais passaram por contas de pessoas jurídicas com fortes indícios de serem de fachada. A Polícia Federal informou ainda uma estimativa de que o esquema tenha movimentado e remetido para o exterior valores provenientes de outras práticas criminosas, tais como pirâmides financeiras, descaminho, contrabando e até mesmo tráfico de drogas. E mais de 300 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão. A operação do Ministério Público e da Polícia Federal aconteceu em 23 unidades da Federação. A Procuradoria-Geral da República, em Brasília, divulgou o balanço da Operação Resgate 2, que retirou 337 pessoas de trabalhos análogos à escravidão. As ações aconteceram em 22 estados e no Distrito Federal. Além do resgate, a operação busca verificar o cumprimento das regras de proteção ao trabalhador, permitir a coleta de provas para responsabilizar pela exploração e assegurar a reparação dos danos individuais e coletivos causados aos resgatados. Segundo o balanço, Goiás e Minas Gerais foram os estados com mais pessoas ajudadas. A maioria deles prestava serviço de colheitas em geral, cultivo de café e criação de bovinos para corte. Ainda de acordo com o balanço, entre os trabalhadores resgatados estavam 5 crianças e adolescentes. Os empregadores podem responder por danos morais e ter que pagar multas, além de se tornarem alvos de ações criminais. Quase metade dos brasileiros que fizeram exames nos últimos meses receberam o diagnóstico de que estão com estresse. Embora considerado comum, pode ser muito prejudicial à saúde. Quando alguma coisa acontece fora do planejado ou até mesmo preocupações do dia a dia, como pagar as contas, é normal ficar irritado. Mas uma irritação contínua pode desencadear problemas na saúde mental e física, pois em um cenário de extremo estresse, o organismo humano libera uma série de substâncias, como a adrenalina e o cortisol, que em uma situação crônica vai debilitando o sistema imunológico, deixando a pessoa mais propensa a desenvolver gripes e resfriados
por conta da redução dos glóbulos brancos. Uma pesquisa recente mostrou que 49% dos brasileiros apresentaram um alto nível de estresse. Desse montante, 34% estão hipertensos. Para especialistas, a mudança da rotina causada durante a pandemia e a preocupação com a propagação da doença nesse período ajudaram a justificar essa alta. Um outro levantamento da Organização das Nações Unidas revelou que a pandemia aumentou em 25% os casos de depressão e ansiedade em todo o mundo. E, além disso, foi relatado uma alta em quadros de estresse causado pelo período de isolamento. Então, a recomendação nesse momento de retomada à vida normal é evitar conflitos e brigas, que podem resultar em estresse. E, sempre que possível, viajar, sair com os amigos e desfrutar de momentos ao lado de pessoas que amamos. Quem mora no Rio de Janeiro e tem mais de 18 anos começou a receber hoje a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que é preciso apenas respeitar um intervalo de pelo menos 4 meses após a aplicação da primeira dose de reforço. E veja a seguir, PIB dos Estados Unidos cai de novo e a economia americana entra em recessão técnica. E ainda, no Brasil, o balanço de junho foi a criação de mais de 270 mil empregos com carteira assinada. O PIB dos Estados Unidos recuou no segundo trimestre e o país entrou em recessão técnica. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior. Essa é a segunda queda no ano, após a redução de 1,5% registrada nos 3 primeiros meses de 2022. De acordo com o Centro de Análises Econômicas, os números surpreenderam o mercado, que esperava por um crescimento de 0,5%. O dado é considerado preliminar e será revisado nos meses de agosto e setembro. Com o resultado de 2 recuos consecutivos, o país entra na chamada recessão técnica, já que a queda não é generalizada e nem tão significativa para a maioria dos setores. O quadro de recessão já é esperado pelo mercado por conta da desaceleração da economia no país. Afinal, o Federal Reserve tem investido em diversos aumentos na taxa básica de juros para tentar conter a maior inflação em mais de 40 anos, quando o Fed aumentou em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros. A expectativa agora é que, com a economia americana desacelerando, o Federal Reserve modere no ciclo de alta a fim de evitar uma piora econômica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, minimizou a nova queda do PIB ao afirmar que isso acontece como reflexo da atual política de combate à inflação. Mas, segundo o Departamento do Trabalho, o número de pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais uma vez e hoje é 10 vezes maior do que um ano atrás. No Brasil, o Ministério do Trabalho informou hoje que o país está perto de atingir a meta de criar 1,5 milhão de novas vagas de emprego com carteira assinada este ano. E os novos dados do CAGED reforçam essa expectativa. O Brasil criou mais de 277 mil novos postos formais de trabalho no mês de junho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Todos os segmentos apresentaram bons resultados no mês, com maior destaque para serviços, que gerou 124.534 postos de trabalho. No acumulado do ano, esse foi o setor que mais empregou também. Todos os estados apresentaram saldo positivo. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking. Segundo o ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, o resultado do CAGED apresentado nesta quinta-feira aproxima o Brasil da meta estabelecida pelo Ministério de criar 1,5 milhão de novos empregos até o fim do ano. Faz um acumulado no ano de 2022 de 1.333.791 novos empregos acumulados até o mês de junho. Então, no primeiro semestre deste ano, nós já conseguimos quase que atingir a meta que nós desenhamos no início do ano,
que nós tínhamos feito uma meta em janeiro de mais ou menos chegar ao final do ano com mais ou menos 1,5 milhão de novos empregos criados. Já em 6 meses já temos quase esse número, então é possível a gente sonhar que a gente vai ter um resultado no final do ano extremamente positivo. A Petrobras vai baixar mais uma vez o preço da gasolina vendida pelas distribuidoras. A medida passará a valer a partir de amanhã. A redução de 4% vai resultar em 1 litro de R$ 3,71, 15 centavos a menos do que atualmente. Na quarta-feira da semana passada, também houve uma queda de 20 centavos. Mas é bom deixar claro que os postos são livres para baixar ou não o preço para o consumidor. Segundo a empresa, a medida acompanha a evolução dos preços de referência do mercado internacional. À tarde, a Petrobras informou que, a partir de segunda-feira, os preços médios de venda de querosene e de gasolina e do querosene de aviação, além do asfalto, vão cair de 2,6% a 5,7%. E a Petrobras informou hoje que aprovou o pagamento de distribuição de dividendos de 87 bilhões e 800 milhões de reais, um recorde trimestral. Desse valor, mais de 32 bilhões serão pagos à União. O pagamento de dividendos será feito em 2 parcelas, segundo a estatal, com valores iguais nos meses de agosto e setembro. E com receitas extras, como os dividendos de estatais, além do aumento da arrecadação, as contas do governo fecharam o mês de junho com um saldo positivo de 14 bilhões e 400 milhões de reais. O melhor resultado em 11 anos. Quando a soma é feita nos primeiros 6 meses do ano, o saldo no azul é de 56 bilhões e meio de reais. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda após recuo do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre e a decisão do Banco Central do país norte-americano em relação à taxa de juros. A queda foi de 1,66%, encerrando em R$ 5,16 na venda. A Bolsa de Valores teve alta de 1,14%, com 102.596 pontos. E as compras pela internet devem ter um crescimento de 2% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Além de buscarem comprar presentes para algum familiar ou amigos, os brasileiros também demonstram mais interesse na compra de alimentos e produtos de perfumaria e cosméticos em mercados online. Essas categorias são responsáveis por 30% do consumo da população durante os meses. Shampoo e condicionador, café, feijão e arroz são os produtos mais vendidos desses segmentos. Dados de uma pesquisa mostraram que mais de 90% dos brasileiros pretendem realizar compras pela internet até o mês de setembro, e a cada dia que passa, aumenta ainda mais a intenção da população em consumir de forma online, tendência impulsionada no período do isolamento social. E os números devem ser maiores também pelas datas comemorativas, que sempre aquecem a economia, como o Dia dos Pais. De acordo com projeções, a população de alta renda será a que mais deve fazer aquisições de forma virtual para a festividade. Por outro lado, apesar da maior intenção do consumo online, a procura por produtos eletrônicos deve cair no período por causa do preço alto. Para realizar todas essas compras, mais da metade dos brasileiros irão utilizar o cartão de crédito pela função de parcelamento e pelos benefícios oferecidos pelas operadoras. Mas para quem prefere comprar em loja física, a Black Friday da Fronteira será uma boa oportunidade. Lançada em Pedro Juan Cabaleiro, a mega promoção que reúne empresários paraguaios e brasileiros promete descontos de até 50% em produtos e serviços. O Black Friday Fronteira vinha ocorrendo todos os anos desde 2012. A promoção foi interrompida em 2019 e 2020 por causa da pandemia do coronavírus. E agora, os empresários decidiram retomá-la, com a expectativa de que seja uma das maiores de todos os tempos. O lançamento reuniu lideranças empresariais e políticas em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, gêmea da brasileira Ponta Porã.
O Black Friday vai acontecer de 7 a 11 de setembro e deve reunir mais de 200 empresas do comércio das duas cidades, além dos setores hoteleiro e de serviços, como, por exemplo, bares, restaurantes e postos de combustíveis. Os descontos para os consumidores podem chegar até a 50%. O Sebrae de Mato Grosso do Sul é parceiro do evento. Para o superintendente do órgão, é necessário que todos os setores envolvidos estejam preparados para atender com qualidade e rapidez os milhares de turistas que virão para a fronteira. Quando você tem pouca gente na loja, você consegue dar mais atenção. Quando você tem um fluxo maior, você precisa se preparar. E precisa que a equipe esteja realmente com um propósito muito grande, que é fazer a diferença para aquele cliente que está atendendo. O Black Friday Fronteira promete voltar com força total e agitar o comércio aqui de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e de Ponta Porã, no Brasil. A expectativa dos empresários é de que o evento traga cerca de 40 mil turistas de todas as regiões do Brasil e do Paraguai e movimente mais de 25 milhões de dólares. Os presidentes da Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero e da Associação Comercial de Ponta Porã estão otimistas em relação aos resultados da campanha e acreditam que a união de forças vai fortalecer o setor empresarial na região. Estamos convidando a todos que esse ano faça diferente, que observem a união que temos, a Câmara do Comércio com a Associação Comercial. Não vai ser só esse evento que nós estaremos unidos, nós já temos outros projetos que virão. E agora estamos felizes, contentos, já programando faz 2 meses pela realização, pelo acontecimento do Black Friday Fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, ambos lados, onde que todos são convidados, tanto do lado do Paraguai quanto do lado do Brasil, para vir, para aproveitar dessa mega promoção. E veja a seguir, regulamentação do benefício emergencial de taxistas não prevê que os motoristas sejam donos dos alvarás. E veja também, IBGE lança novo concurso para contratar mais 15 mil recenseadores. Os ministros da Defesa das Américas assinaram hoje em Brasília um compromisso com a democracia. O documento assinado nesta quinta-feira pelos ministros da Defesa das Américas reafirma o compromisso de respeitar plenamente a Carta das Organizações dos Estados Americanos e a Carta Democrática Interamericana. Com a assinatura, os ministros declaram compromisso com a paz no hemisfério e o pleno respeito pela segurança e direitos humanos e estabelece os temas que serão estudados pelo grupo nos próximos anos, entre eles mudança climática e combate ao crime organizado. A assinatura da declaração encerrou a Conferência dos Ministros das Américas, sediada aqui na capital federal. Assinalo que parcerias em que todos ganham são importantes ações em um mundo cada vez mais integrado, que desenvolve tecnologias inovadoras e que se conecta em redes para o desenvolvimento e para a complementariedade de objetivos. O compromisso dos nossos países com a democracia e com a liberdade é outro importante aspecto que deve permanentemente nortear as conversações no âmbito da CNDA. Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos apreenderam 2 grupos de imigrantes ilegais em San Diego nos últimos 5 dias. Ao todo, 224 pessoas foram detidas, sendo 183 brasileiros. Os grupos foram flagrados quando tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos nas proximidades da Imperial Beach Station. A travessia nessa localidade exige que o imigrante nade pelo Oceano Pacífico para contornar o muro que separa Tijuana, no México, e a praia do Parque Estadual Borderfield, em São Diego, na Califórnia. A primeira apreensão ocorreu no dia 23 de julho, quando os agentes encontraram um grupo de 123 migrantes que cruzaram ilegalmente para o país norte-americano. O segundo incidente aconteceu 3 dias depois, quando mais 101 imigrantes foram presos.
Segundo informações do grupo policial da fronteira, eles entraram no duto e caminharam para o lado americano. A técnica é feita pelos coiotes, como são chamados os responsáveis pelo tráfico de pessoas, que usam o maçarico para cortar o duto de drenagem que interligam os países. Os detidos foram levados para uma estação próxima, onde foram avaliados clinicamente e liberados pela equipe médica. Em nota, os agentes da alfândega relataram que têm encontrado dificuldades para se comunicar com os imigrantes que não falam espanhol. Além disso, a dinâmica de deportação tem sido cada vez mais difícil, já que a quantidade de imigrantes aumentou nos últimos anos. As altas temperaturas registradas no Mediterrâneo Ocidental têm preocupado especialistas. O calor nos mares pode modificar a fauna e a flora marinha, além de provocar a migração de espécies para águas menos quentes. O sinal de alerta foi ligado no Mediterrâneo Ocidental. A região passa por uma grande onda de calor marinho desde o final de maio, com temperaturas até 5 graus mais quentes do que o normal. Situação que deixa todo o ecossistema marinho da localidade ameaçado. As condições foram expostas por um grupo de instituições especializadas em oceanografia da França, Itália, Espanha, Reino Unido e Noruega. A organização explica que em julho, desde o Mar das Baleares, na Espanha, até a Sardenha, na Itália, foram observadas temperaturas excepcionais de até 30 graus Celsius. Para muitos banhistas, essas temperaturas quentes são muito agradáveis, mas seus níveis preocupam cientistas e ambientalistas, pois podem modificar a flora e a fauna, além de provocar a migração de espécies para águas menos quentes, causando a diminuição de alguns animais típicos da região. Para combater as ondas de calor nos mares, as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas. Embora o Mediterrâneo cubra menos de 1% da superfície oceânica do planeta, ela abriga 18% de todas as espécies marinhas conhecidas, segundo um relatório da Rede de Especialistas Mediterrâneos em Mudanças Climáticas. O IBGE abriu mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022, que vai começar na próxima segunda-feira. As inscrições vão até o dia do início dos trabalhos. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes. As inscrições são gratuitas, portanto, uma oportunidade para quem está desempregado. São oferecidas mais de 15 mil vagas para o cargo de recenseador, que tem como principal função fazer entrevistas para coletar dados para o IBGE. O nível de escolaridade exigido é apenas o ensino fundamental completo. E aí os selecionados terão de participar de um treinamento. A remuneração é por produção, portanto, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho. Mas a jornada recomendada é de no mínimo 25 horas por semana. O contrato tem duração de até 3 meses, mas pode ser prorrogado. E os interessados nas vagas precisam levar a ficha de inscrição preenchida até segunda-feira, dia 1º de agosto, em algum dos postos do IBGE listados no edital publicado no Diário Oficial da União. Para ter acesso à ficha e para mais informações, basta entrar no site ibge.gov.br. A regulamentação do auxílio a motoristas de táxi foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial. O governo federal prevê iniciar os pagamentos no dia 16 de agosto. Com a sanção, os taxistas receberão parcelas mensais de R$ 1.000 até o final desse ano. No mês de agosto, o auxílio será de R$ 2.000, pois além da parcela do mês, o governo pagará a de julho. Para ser contemplado com benefício, o motorista deve atender a alguns requisitos, como ter o registro para exercer a profissão e uma autorização emitida pelo Poder Público Municipal ou Distrital que comprove a autenticidade da atividade, além de estar com o CPF e a Carteira Nacional de Habilitação regularizados. Sendo assim, aqueles que estiverem com o CPF pendente junto à Receita Federal, em situação suspensa, cancelada ou nula, não poderá receber.
Os próprios municípios que acatarem as solicitações serão responsáveis pelo fornecimento e pela análise dos dados contidos nas relações de motoristas. Para um maior controle, eles deverão informar mensalmente aqueles que preencham os requisitos exigidos. Vale lembrar que o benefício não é acumulativo e será pago por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado em seu nome. Após o pagamento, o cidadão tem o prazo de 90 dias para movimentar os recursos. Caso contrário, esse dinheiro retornará para o governo. O Ministério da Saúde autorizou o repasse de quase 127 milhões de reais para a compra de medicamentos até setembro nos estados, municípios e Distrito Federal. A medida publicada no Diário Oficial de hoje foi tomada para corrigir o desabastecimento nos últimos meses de remédios e insumos médicos, como antibióticos, antialérgicos, antitérmicos e soro fisiológico. O preço da arroba do boi subiu 7%, mas o valor ainda é menor do que o do mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a tendência é que o consumidor não veja muita diferença na hora das compras. Julho começou com o preço da arroba do boi gordo cotado a R$ 289,76. Na última sexta-feira, dia 22 de julho, o valor da arroba era negociado a R$ 278,54, bem abaixo do praticado em 22 de julho do ano passado, quando se pagava R$ 304 pela arroba. Temos aí uma realidade de oferta maior. Temos um abate de fêmeas que está impactando mais que em relação ao ano passado. Isso influencia diretamente no preço da arroba. Por outro lado, limita-se essa queda anual quando você tem as exportações, que estão também com um desempenho muito bom em relação ao ano passado, e isso faz com que você tenha uma manutenção nos preços. As exportações de carne bovina no primeiro semestre superaram em 30% o volume de 2021 no mesmo período. Segundo dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou mais de 8 mil toneladas por dia durante o mês de julho, o que representa um aumento de 7,7% em relação ao ano passado. Mês a mês, a população vai reagindo dependendo da renda. Então, você tem início de mês, normalmente sempre você tem um consumo um pouco maior. Agora, inclusive, no primeiro semestre, fechando o primeiro semestre, você tem o próprio governo do estado que liberou o 13º, isso influenciou, com uma maior renda no mercado. Outras empresas adotam essa mesma política, isso também contribui. A relação de troca entre o milho e a arroba do boi teve uma redução de 0,4% em um ano. O preço da saca fechou o mês de junho em R$ 75, com uma desvalorização de 2,4% em relação ao mês anterior. Com uma arroba, foi possível comprar 3,82 sacas de 60 quilos de milho. No mesmo período do ano passado, dava para comprar 3,83 sacas. Para o produtor, imagina, assim, o segundo semestre também, tradicionalmente, ele é melhor em preços e a expectativa é que siga essa tendência. Você, consumidor, deve estar se perguntando, e o preço do quilo da carne nos açougues e supermercados, como fica? Segundo a consultora técnica da FamaSul, a tendência é de alta. Você pode ver, sim, promoções e preços menores para o consumidor, mas talvez isso não signifique que sejam preços vistos anteriormente ou de um ano atrás, porque a inflação é algo que já está posta, e não é algo só do Brasil, está acontecendo em todos os países do mundo. Uma pesquisa do Instituto PET revelou que as despesas mensais com cachorros são o dobro das feitas com gatos. E em parte, Giaqueto, eu até concordo, porque eu tenho 2 cachorrinhas e um gato. Tem o banho no pet shop, os acessórios, guia, caminha, que faz mais parte do cotidiano canino do que o felino. Então, o tanto que o meu gato come, a despesa fica na mesma. Mas é um gato com fome de leão, então? Nossa, come demais. Não, a gente viu a reportagem do Mato Grosso do Sul que demonstra o preço da carne. A carne está cada vez mais alta, mas o seu gato come carne ou come ração? Ração, tem o sachê,
tem coisas também, até biscoito das minhas cachorras ele gosta. É mesmo, é um comilão. Muito, muito. Mas olha só, com os estudos, os donos de cachorros podem também gastar até 44% de um salário mínimo. No ano passado, o brasileiro gastou em média R$ 408,76 com cachorros e R$ 200,19 com gatos, o que corresponde a uma diferença de 104%. Mas o valor ainda pode variar de acordo com o tamanho do pet. Segundo a pesquisa, o impacto dos animais de estimação na renda mensal é um dos motivos pelos quais o número de felinos tem crescido mais do que o de caninos nos lares brasileiros. De acordo com o Censo Pet IPB, divulgado em junho, o Brasil encerrou 2021 com 149.600.000 animais de estimação, sendo os cachorros em primeiro lugar da lista, com 58.100.000. Seguido por aves, 41 milhões, e depois gatos, 27.100.000. Porém, a presença dos felinos nos lares tem apresentado um crescimento recorde e mais acelerado em um ano, com 6%, ante 4% dos cães e 1,5% das aves. Além disso, o Instituto PET apontou que o setor encerrou 2021 com faturamento de 51 bilhões e 700 milhões de reais, 27% a mais que em 2020, colocando o Brasil em 6º lugar no ranking mundial do mercado pet. Para 2022, a expectativa é crescer 22%. Só no primeiro trimestre deste ano, o faturamento foi de 58 bilhões e 900 milhões de reais. Grande parte desse crescimento do setor se deve ao fato dos tutores buscarem cada vez mais produtos e serviços estéticos para deixarem os pets com a aparência impecável. E veja a seguir, a exposição sobre Van Gogh chega ao Rio de Janeiro com tecnologia digital. E no México, a exposição é para quem sente saudades dos desenhos de Mafalda. O número de mortes por Covid no estado de Mato Grosso do Sul tem preocupado as autoridades de saúde. Em apenas uma semana, foram 26 óbitos. E detalhe, a maioria das vítimas não tomou todas as vacinas. O número de mortes por Covid nas últimas 4 semanas consecutivas foram 19 mortes, 18 e, por último, 26 óbitos, sendo que 24 das vítimas tinham acima de 60 anos e destas, cerca de 90% tinham comorbidades. As outras 2 pessoas que morreram tinham 29 e 38 anos, também com doenças pré-existentes. Preocupa muito. Nós temos verificado que a maioria dos óbitos não tem o ciclo vacinal completo. Para aumentar o índice de vacinação no estado, o governo publicou uma resolução oferecendo um incentivo total de R$ 2,5 milhões de reais para que prefeituras e secretarias municipais de saúde montem estratégias para levar a vacinação para quem precisa. O projeto foi chamado de Sala de Vacinação. Essa resolução foi publicada na semana passada e que o próprio município pode nos indicar qual é a melhor estratégia para que ele atinja os objetivos. Por ação, será repassado o valor de R$ 5.000. É como se fossem abertas 408 salas de vacinação em todo o estado. Se o município quer fazer buscativa, se o município quer imprimir uma cartilha, se o município quer aumentar um horário, estender um horário, em vez de 5 horas, trabalhar até às 20, que quer trabalhar no domingo, que ele possa pagar. Agora, o interessante é que esse recurso chegue, de fato, ao vacinador, ao trabalhador na saúde que aplica a vacina. E um esqueleto de dinossauro foi vendido por mais de $6 milhões na casa de leilões Sotheby's, em Nova York. O fóssil se tornou um dos mais valiosos já vendidos em leilão. Os especialistas estimam que o animal, chamado de Gorgosaurus,
vagava pela Terra há cerca de 77 milhões de anos. O esqueleto mede quase 3 metros de altura, tem cerca de 7 metros de comprimento e está em estado de conservação perfeito devido aos sedimentos do ecossistema fluvial. O dinossauro foi encontrado em 2018 na formação do rio Judite, no estado de Montana, localizado na região central dos Estados Unidos. Segundo a casa de leilões, o fóssil foi vendido por US$ 6.100.000, dentro das expectativas, que era entre 5 e 8 milhões. Esse esqueleto é provavelmente um dos mais raros que já foi comercializado. Segundo os cientistas, o dinossauro era um temido caçador. Isso porque contava com uma mandíbula poderosa e com dentes afiados. Além disso, tinha uma cauda longa e patas traseiras robustas. O Gorgosaurus é um parente próximo do Tiranossauro Rex, mas um pouco menor em tamanho. Um macho adulto típico poderia pesar até 2 toneladas. Está em amostra no Rio de Janeiro uma nova versão da exposição Van Gogh Live. O conjunto traz versões animadas e interativas das obras do artista. Os cariocas amantes da arte têm mais uma oportunidade de mergulhar na obra de Van Gogh. Depois de outras experiências imersivas no trabalho do pintor holandês, chega ao Rio de Janeiro a exposição Van Gogh Live. Van Gogh Live 8K é uma versão com altíssima resolução. Então é uma versão que o mundo ainda não viu. O Rio de Janeiro recebe o lançamento mundial dessa versão que vai trazer uma outra experiência para o público, muito mais bonita da que foi lançada no Lumière, em Paris. O projeto envolveu uma grande equipe e promete uma experiência diferente para o público após outras exposições interativas que passaram pela cidade nos últimos meses. Levou 6 meses um time de 50 pessoas para desenvolver esse projeto. E misturamos uma temática diferenciada em termos de desconstrução da obra de Van Gogh e um line-up ainda mais interessante com músicas instrumentais de Beatles, Pink Floyd, Vivaldi, Beethoven. Em tempos de redes sociais, os visitantes aproveitam para renovar a galeria de fotos e têm uma oportunidade diferente do que apenas admirar obras de arte em um museu. É fascinante ver um quadro em movimento. Acho que essa é a parte mais incrível, porque primeiro que nós estamos numa era mais dessa interatividade, né? Então o vídeo fala muito e você transformar justamente essa foto em vídeo é fantástico. Van Gogh sofria de problemas de saúde mental em seus últimos anos e recebeu pouco reconhecimento enquanto estava vivo. Sua obra abrange mais de 2.000 pinturas, desenhos e croquis. Uma de suas obras foi leiloada em 2021 por mais de $35 milhões, um recorde para o artista. E para os mexicanos, a novidade é uma exposição da história em quadrinhos e desenho animado argentino Mafalda. Muita gente ainda sente saudades da pequena. A história em quadrinhos apresenta uma garota com cerca de 5 ou 6 anos e explora questões humanas que afetam o meio ambiente através dos olhos da Mafalda, com ironia e humor. A curadora da exposição disse que a personagem dos anos 1960, criada por Quino, cujo nome verdadeiro é Joaquim Salvador, ainda é relevante hoje. O importante desta exposição é manter vivo. Essa exposição é importante para manter viva e apresentar a mensagem e o caráter que Quino nos deu. Talvez ele não esteja conosco, mas nos deixou esse tesouro e temos que cuidar dele e divulgá-lo. Esse é o valor da exposição. Tesouro para cuidá-lo e difundi-lo e fazê-lo próprio. Assim que creio que isso é o valor da exposição. Quino foi capaz de usar a inocência infantil para espalhar críticas contundentes às ditaduras que assolaram a América Latina. O cartoon acabou sendo publicado em várias línguas. A Casa Abierta Monte, no México, que acolhe a mostra, permite que os visitantes percorram para ver as tirinhas, os desenhos animados e os artigos onde a garota exprime a sua visão de mundo. E após 2 anos suspenso, vai voltar o Festival de Inverno de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A 21ª edição contará com atrações de vários estados.
O anúncio da programação do festival foi realizado no auditório do Bioparque do Pantanal. Os shows confirmados são Daniel, Major, Gabi Amarantos, Vanessa da Mata e Bandaíra. O festival será realizado de 25 a 28 de agosto. Ele é um festival também que promove a troca de arte, cultura e cidadania. Nós temos desde as tendas da cidadania, trazendo informações de políticas públicas, como a gente tem várias oficinas, workshops, trocas de experiências para a classe artística e para a sociedade em geral. O festival terá atrações de 12 estados e da Argentina. Música, dança, teatro, circo, cinema, oficinas de literatura, artesanato, gastronomia e até moda. A cidade está praticamente lotada, né? Todos os hotéis lotados, existe uma expectativa muito grande da população em viver novamente, né, a arte, cultura, né, e o meio ambiente que proporciona todo o festival. A Cidade Bonito tem 6.500 leitos de hotéis. 80% deles já estão reservados. Eu acredito que o festival aí de 25 a 28 de agosto agora vai fomentar, vai ultrapassar 70%, 80% da capacidade nossa assim, de lotação. Será a 21ª edição do festival, que volta a ser realizado depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia. O que a gente tem notado? Todas essas festas tradicionais, a presença muito grande do público. Isso era a vontade, né, que essas pessoas tinham de confraternizar, de ter um entretenimento. Então, não tenho dúvida que do dia 25 a 28 de agosto, nós teremos momentos aí muito emocionantes e de grande projeção cultural. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo descanso para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.